Olá, então, a todos. Estamos dando início, então, a uma sessão técnica do 11º EAT. Vamos apresentar aqui, então, convidamos para apresentar, né, o Paulo Vitor de Aguiar, o Jorge Manuel Lages Fernandes e o Carlos Augusto Silveira de Oliveira, autores, então, do trabalho Aplicação Delphi para OpenCV para reconhecimento de rostos em streaming. Paulo e Jorge, vocês têm, então, 15 minutos. E fiquem à vontade, então, para fazer a apresentação. Ao final, a gente faz as considerações finais. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar nesse evento, né, Paulo Vitor? E eu deixo a palavra para o Paulo Vitor aqui, que foi, vamos dizer assim, o principal autor do artigo. Olá a todos, meu nome é Paulo Vitor, e meu trabalho foi feito a aplicação Delphi CompuCV para o reconhecimento de rostos streams. Um breve sumário da nossa apresentação, falamos um pouco sobre sobre o trabalho, do problema em si e do trabalho, e também sobre os trabalhos relacionados que foram usados na construção. Em seguida, também sobre o Hair Cascade, que foi o principal conceito utilizado na construção do trabalho, e depois iremos falar sobre o protótipo implementado, também exibido seus resultados, e, por final, uma breve conclusão. Primeiramente, como todos nós sabemos, a automação tem sido presente nas empresas e negócios nos últimos anos. Ou seja, conforme os avanços tecnológicos, sempre buscamos ganhar tempo nas rotinas e também otimizar nossa produtividade. Uma área que podemos ter destaque seria o setor de comunicação. Vamos imaginar a seguinte situação. Durante uma transmissão ao vivo ou uma live, é sempre necessário alternar o rosto entre falantes ou colocar uma determinada legenda na tela. Esse processo, muitas vezes, é feito manualmente, ou seja, com o auxílio de um técnico. Porém, a ideia da automação é justamente eliminar essa necessidade manual, ou seja, o próprio sistema poder fazer essa alternação e identificação do vídeo. Sendo que a proposta desse trabalho justamente é utilizar o reconhecimento facial para dar foco nos falantes e legendá-los automaticamente. Jorge, tem algo que acrescentar? Sim, eu gostaria de dizer também que, muito importante, o nosso objetivo não é substituir totalmente o operador da transmissão, mas dar uma ferramenta para ele que ele possa fazer isso de uma maneira mais ágil, né? Que ele possa ter mais agilidade, possa se preocupar com o que é mais importante para ele, né? Que é a transmissão em si. Então, a ideia é que ele não precise fazer coisas acessórias que façam com que ele perca o foco do objetivo principal dele, que é a transmissão. Além de tudo, quando a gente fala em setores de comunicação, né? Eu já vou puxar um pouquinho, falar um pouquinho por que esse trabalho surgiu. A nossa empresa, a Youngtech, a gente trabalha com sistemas para rádio, televisão e internet, e o Paulo Vitor veio com essa proposta de trabalho e a gente gostou muito, porque é algo que a gente alia o conhecimento acadêmico com pesquisa e desenvolvimento aqui dentro da empresa, né? Por que eu estou falando do setor de comunicação? Porque hoje, se a gente pegasse empresas de comunicação, rádio, televisão, os próprios veículos de comunicação para a internet, todos eles não são apenas uma mídia só. Hoje ele está na internet, hoje ele está no rádio, está na televisão, está em redes sociais. Então, o trabalho deles aumentou e eles precisam justamente de ferramentas como essa. Precisam de ferramentas que automatizem e melhorem o trabalho deles. Então, eu falei para o Paulo Vitor que estou muito feliz com esse trabalho que a gente realmente vai aplicar e vai criar como diferencial nas nossas soluções aqui na empresa. Ok, então. Dentre os demais trabalhos levantados, dois assim que eu quero destacar seria o trabalho do Maia, na qual ele propôs um modelo de reconhecimento social utilizando redes neurais artificiais. As redes neurais também é uma técnica muito usada em aprendizado de máquina, na qual, como o nome diz, é inspirado no sistema nervoso, na qual são programados diferentes neurônios com entradas e saídas, e a comunicação entre eles gera o aprendizado, na qual, com o aprendizado deles, é feita a parte de reconhecimento de parâmetros, seja em uma imagem, seja em áudio, em texto, em diferentes tipos de dados. Essa é uma técnica muito usada, que também seria uma alternativa para o reconhecimento. Outro trabalho também, sabe, é o trabalho da Silva, que é utilizado a biblioteca CompuCV para a implementação de uma ferramenta educativa para o processamento de imagens, ou seja, dada ferramenta, ela identifica se a imagem é um avião, é uma bola, é uma casa, e por aí tal. Outra coisa também nessa ferramenta é o tratamento da imagem, ou seja, alterar seu gradiente, luminosidade e outros efeitos. O Hair Cascade, que foi o principal algoritmo usado, também é o algoritmo de Weyl-Jones, ele foi proposto em 2001. Ele é um algoritmo de aprendizado de máquina que detecta objetos utilizando a função cascata, ou seja,
dado uma imagem, são aplicados filtros para secar suas filtros, características. Ou seja, com a imagem destacada, ele destaca entre pontos brancos e pretos, daí, com a imagem destacada com suas características, são pegas outras imagens, e aí feitas suas distinções, se aí tal imagem é similar a outra, e por assim vai, sendo a porção de imagens de aprendizado. Daí, com base desse algoritmo, foi implementada a biblioteca OpenCV, uma biblioteca open source que usa o algoritmo para o processamento e reconhecimento de imagens. Jorge? É interessante a gente destacar sobre o OpenCV. Muita gente acha que o OpenCV é algo novo, né, relativamente novo. O OpenCV surgiu lá em 2001, com colaboração, inclusive, da Intel. Mas por que hoje em dia o OpenCV está sendo tão utilizado? A gente vai ver que tem portabilidade, como a gente está mostrando aqui, para o Delphi, para o Python, para o C Sharp, e praticamente todas as linguagens podem usar o OpenCV. Mas por que hoje o OpenCV se consolidou como uma das principais ferramentas em visão computacional, vamos dizer assim, com IA, que a gente encontra? Porque ela foi evoluindo ao longo desses anos, mas também, em paralelo, a própria computação, o próprio poder de processamento evoluiu. Você pode pegar um código, e o próprio OpenCV, claro, como ela é open source, ela foi evoluindo junto. A gente pode pegar um código de OpenCV, sei lá, dos anos 2000, ele vai te dar uma resposta, muitas vezes uma resposta boa, o problema é que ele levava um tempo para responder. Então, às vezes você rodava um algoritmo lá para reconhecer uma imagem, você levava 30 segundos, né? Então, dependendo da aplicação, não é aplicável, né? Aquela resposta que ela é certa, mas não é no tempo útil. E hoje não, hoje com a capacidade computacional que a gente tem, com as GPUs que batem cada vez mais recordes de velocidade de processamento, né? O Paulo Vitor é um fã de GPUs, aqui a gente sempre conversa sobre isso, com a possibilidade de usar GPU, com a possibilidade de usar um poder de vários núcleos de processamento que a gente já tem há alguns anos, ela se tornou muito rápida. Hoje você pode comparar uma imagem usando o Hard Cascade com o OpenCV em milésimos de segundo, então você tem uma resposta quase em tempo real. Ok, então. Seguindo adiante, pegamos uma imagem na qual, dada a imagem, nós destacamos as características delas em preto e branco, daí com a imagem destacada, são pegas outras imagens, daí vamos fazer a diferenciação entre elas, para ver se a imagem é, digamos, tal figura ou não. O pessoal costuma muito falar do método Hard Cascade somente para reconhecimento reconhecimento facial, né? Mas na verdade o Hard Cascade você pode usar, por exemplo, existem várias aplicações, como por exemplo, reconhecimento de um carro, uma placa, que é a placa de um carro, qual que é a placa dentro do objeto do carro, você reconhece a placa, depois você usa uma técnica de OCR, né, de reconhecimento de imagem, para saber que número é aquela placa, que letras é aquela placa. Então você pode usar para inúmeras aplicações. A mais conhecida é o Hard Cascade sendo utilizado para reconhecimento facial, mas existem muitas outras aplicações, inclusive aplicações recentes, trabalhos recentes de você pegar, por exemplo, uma imagem e, por exemplo, reconhecer se ela está expressando uma emoção, né, uma alegria, tristeza. Inclusive existem exemplos do próprio OpenCV para fazer isso, né, alegria, tristeza, né, então aquela computação cognitiva também, você pode utilizar os filtros do Hard Cascade, o método de reconhecimento de imagem através do OpenCV. Uhum. Em diante, vamos ao protótipo. O protótipo foi implementado com o codinome Face Detection. E, além do OpenCV, ele foi construído usando a ideia do Delphi. E, dado com a implementação, ele utiliza uma webcam para daí capturar o rosto da pessoa. Uma vez que o rosto da pessoa ele é capturado, salvo no banco de dados, gera uma legenda com o nome da pessoa e a probabilidade de acerto, sendo que o rosto, assim, ele pode ser pego tanto uma outra imagem, ou também pegado um vídeo ao vivo mesmo, com o webcam. Só fazendo um comentário sobre o Delphi, né? Acho que todo mundo conhece, já ouviu falar da linguagem, uma linguagem baseada no Objective Pascal, que tem a sua distribuição open source chamada Lazarus, né, que é uma ideia também para desenvolvimento multiplataforma, que foi também evoluindo ao longo dos anos e hoje existem diversas plataformas, né? O Delphi recentemente tem caminhado muito para a questão de multiplataforma e tem evoluído nos últimos anos e a gente tem utilizado aqui com bastante sucesso na empresa, e ela, assim como outras, como eu comentei, você pode usar o OpenCV, mas não necessariamente esse trabalho que foi feito se aplica somente ao Delphi. Você pode usar o que você achar de linguagem, porque o OpenCV tem distribuição para várias linguagens. Ele, na verdade, é uma biblioteca, né? Você pode usar na tua linguagem sem necessariamente ser dependente daquela linguagem, daquele código-fonte. Daí, só mostrando diante, daí temos o exemplo de execução, daí é passado o rosto, daí você pode, daí, uma vez carregado, você pode legendar o rosto daí, com a probabilidade dele. A aplicação ela tem a capacidade de fazer a parte de treinamento para gerar o Hard Cascade, então você vai lá, captura a imagem da pessoa, e aí você treina e diz, olha, essa pessoa é o rosto teste, como está aí.
e aí, por sua vez, ela grava no banco de dados. A gente usou um banco de dados muito simples, acho que é TinySQL, né? Que grava uma imagem simplificada, né? Para depois treinar o meu engine ali para poder dar a resposta e também dar o grau de precisão através do OpenCV, né? Então tem as funções ali de capturar, de carregar, do banco de rostos ali, e para limpar, para começar um teste do zero, né? Uma coisa legal que tem também nesse código-fonte, né? É a questão de detecção ali, a gente pode também fazer a detecção de o que são os olhos aqui. Então, além das características da pessoa, a gente poderia, por exemplo, detectar a cor dos olhos e por aí vai. Né? O Paulo Vitor vai deixar disponível no código-fonte no teu GitHub, né? Tá ali no artigo. Tá bom. Tá. Se na questão de resultados, foram pegadas 4 pessoas entre 20 e 40 anos e foram feitos 10 testes em cada uma delas. Primeiro foi capturado o rosto da pessoa, daí, nos primeiros testes a gente fez um teste assim, sem integração, a pessoa ficar no lugar. O protótipo ele reconheceu bem, digamos, de 7 até 9 acertos, porém nós fizemos mais testes daí com uma certa variação, inclinações, mudanças de expressões, daí com essas alterações a taxa de desempenho caiu drasticamente. Ou seja, o que foi observado uma foto assim não é o suficiente para daí gravar outra pessoa. Ou seja, é necessário fazer mais capturas para gerar mais testes para daí gerar o desempenho. Ou seja, que é isso que basicamente é uma aprendizagem de máquina. É preciso passar um treinamento com coleta de mais e mais dados para gerar uma atividade melhor. É importante falar na questão da inclinação, né? A inclinação, o que ela faz? Ela vai mudar a tua imagem de comparação, então você aumenta o nível de erro, né? Se a gente pegasse, por exemplo, ao invés de vamos dizer assim, de treinar a nossa solução com uma imagem, treinar com já imagens com a inclinação, com certeza o nosso acerto seria muito maior. Uhum. Daí, concluindo aqui, o principal, só mais reforçando, o principal desafio do reconhecimento facial é trabalhar com diferentes situações, inclinações, expressões faciais. Outro fator também é destacado é a questão do ambiente, a questão de luminosidade. E, realmente, com base assim, no protótipo, assim, nosso principal objetivo foi construir um protótipo para auxiliar nas áreas de multimídia e broadcast, na auxílio de ganho de tempo e desempenho. E trabalhos futuros, além de aprimorar o reconhecimento facial, também se espera combinar o reconhecimento de voz para auxiliar na alternância entre falantes. Isso, a ideia é que a gente possa, além de legendar o nome da pessoa, o algoritmo poder reconhecer que duas pessoas estão conversando, cortar a câmera de acordo também usando imagem e voz para fazer essa alternância. Então, a gente teria uma coisa automatizada, bastando o operador estar controlando a transmissão. Então, essa seria a ideia, que já está sendo, inclusive, implementada, né? Já estamos fazendo nos trabalhos futuros, né? É isso, Paulo Vitor, né? É isso, daí só mostrando aqui algumas referências. E é isso, essa foi a nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Isso, agradecemos a oportunidade e estamos dispostos, abertos aí para perguntas, para colaborar com projetos, né? Confiram o GitHub do Paulo Vitor, tá? E obrigado, né? Nada. Muito obrigado, então, ao Paulo e ao Jorge, então, pela apresentação. A gente permanece aqui ainda gravando essa apresentação. Lembrando, então, aos que estão nos assistindo, que haverá um fórum de discussão específico para esse trabalho, onde os questionamentos, então, poderão ser feitos aos autores. Alguma consideração, Vinícius? O áudio, Vinícius. Eu tenho uma pergunta, na verdade, vocês falam bastante, né, no artigo e em geral, né, até na apresentação, sobre o poder computacional, né, que foi evoluindo, e também vocês falam no artigo sobre técnicas que melhoraram e conseguiram, né, avançar o tempo de reconhecimento de uma imagem, né, e vocês mencionam o streaming, né, que o objetivo é fazer isso para o streaming. Vocês já chegaram a fazer algum cálculo de poder computacional que, vamos dizer assim, o cara tem lá 2 câmeras e 2 pessoas falando, vamos dizer assim, né? Vocês chegaram a fazer uma análise de quanto poder computacional seria necessário para analisar todos os frames de uma
algo que está sendo feito em streaming, né, por muito tempo, chegou a ser feito esse cálculo, se é viável ao longo do tempo, se precisaria de uma máquina dedicada para isso, considerando que uma máquina para fazer o streaming já tem que ser potente, né? Então, uma das coisas que a gente tem estudado bastante é a questão de computação paralela, então a criação de threads para fazer essa função, e assim, não foi feita uma análise né, de processamento em si, mas uma máquina que ela consegue fazer, por exemplo, encoding de streaming H264, ou até mesmo H265, a gente fez alguns testes já, ela tem poder de sobra para o OpenCV, tá? Então, vai sim, a gente não tem proporção em números, mas é muito menos do que ela hoje precisa para fazer o streaming em si, tá? Então, assim, o OpenCV consegue atender muito rapidamente. A gente também não precisa usar todos os frames para fazer o reconhecimento, né? A gente pode ter uma imagem, por exemplo, 60 frames por segundo, mas a gente só usa 10 frames por segundo ou 5 frames por segundo para fazer o reconhecimento. Não precisa usar a amostragem total, né? Assim a gente consegue reduzir um pouquinho o processamento do OpenCV, né? Mas ele é extremamente leve, tá? Então, hoje a gente tem, vamos dizer assim, tem CPU e GPU de sobra, tá? Só respondendo. Mas nós não temos números, tá? Mas é muito, a gente vê, assim, a thread que a gente, por exemplo, sobe para fazer o reconhecimento, perto da thread que faz o encode de vídeo, não tem comparação de uso, tá? Então, te digo que uma máquina que possa fazer streaming, ela atende totalmente, tá? A gente, nos testes, não teve nenhum problema com desempenho. Não sei se o Paulo Vitor quer. Basicamente isso, a gente não foi, que realmente, como a gente falou, a gente não fez fazer métrica em questão de desempenho, mas só que não precisa ser uma máquina, assim, avacalhada, pode ser... Uma máquina que suporte um streaming, uma máquina com uma GPU que possa fazer ajudar nesse processamento, vai atender tranquilamente, tá? A configuração recomendada nossa, por exemplo, os clientes usarem a solução do streaming, vai atender, não será um impeditivo, tá? Eu não posso falar números, mas eu acho que uma proporção nem de 1 para 100, tá? É muito leve, assim, um processo do hard cascade de reconhecimento é muito rápido e muito leve. Então, tranquilo, sabe? Muito obrigado, então, ao Paulo e ao Jorge pelos esclarecimentos aí. Parabéns pelo trabalho, né? E a gente, então, agradece também aos que estão assistindo a essa apresentação e que poderão seguir as discussões dentro do fórum de discussão, no ambiente onde o EAT está acontecendo. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Também agradeço. E estamos à disposição. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado.